Bem, hoje vamos continuar a análise combinatória, vendo as aulas 3 e 4. Nesse estudo de análise combinatória que nós vamos fazer hoje, nós vamos analisar os grupos que podemos formar com os elementos de um determinado conjunto. Então, reparem vocês, a análise combinatória nada mais é do que o estudo de possíveis grupos que podemos formar com os elementos de um determinado conjunto. Então eu pego um conjunto de letras ou de números ou de nomes, um conjunto de alguma coisa, e vou combinar entre si os elementos, e essa combinação de elementos, apesar de chamarmos de combinação, podem ser chamados de arranjos, podem ser chamados de permutações e podem ser chamados de combinações, ok? Bom, nos arranjos, o número de elementos de cada grupo é menor do que o total de elementos. Digamos que eu tenha nesse exemplo aí um conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. Se eu quiser formar grupos com 3 algarismos, eu tenho um tipo de grupo, em que o número de elementos de cada grupo é menor do que o total são 4, eu vou utilizar 3 em cada grupo. Mas eu poderia ter os 4 e utilizar os 4. Nesse caso não seria arranjos. Já poderia ser combinações ou permutações. Ok? Então, nesses grupos que formam os arranjos, digamos que eu tenha, como eu falei, o exemplo do conjunto A com os números 1, 2, 3 e 4. E eu quero formar grupos com 3 algarismos. Então eu poderia pegar o grupo 1, 2, 3, o grupo 1, 2, 4, o grupo 2, 3, 4 e assim por diante. Reparem que eu estou formando números, não é? Números, a ordem das colocações dos elementos altera. Se eu pegar o número 1 e o número 2, eu formo o número 12. Se eu pegar o 2 e o 1, eu formo o número 21. E 12 é um número diferente de 21. Ok? Nesse caso eu teria arranjos. Então, reforçando, eu vou ter um conjunto de elementos e com esses elementos eu vou formar grupos com outros elementos, com esses elementos. Tá? Eu posso usar com todos eles, nesse caso não seria arranjos, ou eu posso usar parte deles. Tá certo? Se eu usar parte deles, eu vou verificar se a ordem influencia ou não. Se a ordem também influenciar, eu não terei arranjos. Tá certo? Se a ordem não influenciar, eu não terei arranjos. Terei permutações, que eu, no caso, tenho a quantidade de elementos, estou trabalhando com todos eles, eu não vou ter nenhum de natureza diferente. E podem ser combinações também, mas vamos devagar. Nos arranjos, o número de elementos de cada grupo é menor do que o total de elementos. Tá certo? Então P será menor do que N. P é o número de elementos de cada grupo, N é o número de elementos total do conjunto disponível. Bom, para calcular a quantidade desses arranjos, eu vou utilizar uma fórmula, aliás, duas fórmulas, que eu escolho uma delas para aplicar. Por exemplo, arranjos de NPAP. Então eu tenho N, N-1, N-2, etc. N-P mais 1. Então eu começo pelo N, vou diminuindo de 1 em 1, até quando eu tiver P fatores. P fatores. Quando eu tiver P fatores, eu paro, multiplico cada elemento, por cada elemento, a quantidade pelo que vem depois, e encontro um resultado, que vai ser a quantidade total de grupos que eu vou poder dispor. Ou então eu posso usar essa outra forma. Arranjos de NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Repito, N é o número total de elementos e P é o número de elementos de cada grupo. Se porventura eu estiver trabalhando com os elementos podendo repetir, aí eu terei cálculo dos arranjos com repetição.
Então a fórmula muda, passa a ser arranjo de NPAP igual a N elevado a P, que se torna até mais simples de achar do que dos arranjos simples. Vamos às permutações. Nas permutações, o P igual a N. Então eu tenho uma quantidade de elementos e estarei trabalhando com todos esses elementos. Se cada grupo é formado por todos os elementos, eu não vou ter uma diferença de natureza. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4, se eu mudar de ordem, fica 2, 1, 3, 4. O número muda, tá certo? Mas a natureza de cada elemento é a mesma. 1, 2, 3, 4, o outro é 2, 3, 1, 4, dá no mesmo. A natureza sim, mas a ordem não. Então, nas permutações, a ordem influencia. Só que o N é igual ao P. Nos arranjos, a ordem influencia, só que o P é menor do que o N. Não pode ser igual. Se o P for igual ao N, passa a ser permutações. Cálculo das permutações simples, não tem nada que fazer, vai ser fatorial de N. P índice N igual a N fatorial. N fatorial vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até o número. Se eu tiver, por exemplo, o fatorial de 10, eu vou ter 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até vezes 10, multiplico e tenho o resultado. Agora, caso tenha algum elemento repetindo nesses grupos, então eu utilizarei outra fórmula, né? P, permutação de AB, no caso, permutação dos elementos em que um determinado elemento aparece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, etc. Eu terei N fatorial, que é o número total de elementos, dividido pelo A e pelo B fatorial. No caso, se eu tiver 2 elementos A repetindo, então eu terei 2 fatorial embaixo. Se eu tiver 4 elementos repetindo, eu terei 4 fatorial embaixo. Certo? Combinações. Repare, nos arranjos o P é menor do que o N. Nas permutações o P é igual ao N. E nas combinações o P pode ser N ou menor do que N. Só não pode ser maior, porque o número de elementos de cada grupo não pode ser maior do que o total. Ok? Então, por exemplo, se eu tiver conjuntos com 3 algarismos e quiser trabalhar com esses elementos, para saber quantos grupos eu posso formar, como se trata de conjuntos, o conjunto formado pelos elementos 1 e 2 e pelos elementos 2 e 1 é o mesmo conjunto. A ordem aí não influencia em nada. Então eu teria combinação de 4, nesse caso, 2 a 2. Tá? Então, reforçando, a diferença entre cada grupo. Nos arranjos, o número de elementos de cada grupo é menor do que o total. Nas permutações, o número de elementos de cada grupo é igual ao total. E nas combinações, pode ser menor e pode ser igual. Tá certo? Ou um ou outro. Aí, como é que eu vou saber se é arranjos ou combinações, permutações ou combinações? Porque nas permutações e nos arranjos há uma diferença fácil de ser analisada, não é? Eu terei, por exemplo, um conjunto com 15 elementos e eu estarei formando grupo de 8, então eu não estou trabalhando com o total. Então isso aí não pode ser permutações, ou é arranjos ou é combinações, se o P for menor do que o N. Se o P for igual ao N, ou é permutações ou é combinações. Tá certo? O que a gente vai ter que ver é se os elementos, se os conjuntos diferem pela natureza ou não. Tá? Aí nós teremos cálculo das combinações simples, combinação de NPAP igual a arranjo de NPAP sobre permutação de P. Tá? Então, na próxima aula, ou nas próximas aulas, nós teremos a aplicação resolvendo exercícios, onde vamos deixar muito claro o que é que cada conjunto formado por alguns elementos, qual é o tipo desses conjuntos, se são permutações, se são combinações ou se são arranjos. Ok? Então até a próxima aula.
quando continuaremos resolvendo exercícios de análise combinatória. Mas antes, vamos treinar um pouco essa diferença entre os elementos, os tipos de conjuntos. Reforçando, eu vejo logo quem é o P, eu vejo logo quem é o N. Se o P for igual ao N, eu já sei que não pode ser permutações. Aliás, que não pode ser arranjos, né? Se o P for igual ao N, não pode ser arranjos. Se o P for menor do que o N, não pode ser permutações. Aí eu fico na dúvida sobre combinações. Aí eu vou verificar a ordem. Se a ordem dos elementos influenciar, aí eu terei arranjos ou permutações, dependendo do caso. Se o número de elementos, a ordem não influenciar, eu terei combinações. Ok? Então até a próxima aula.